o trabalho para poder ver como é que ia funcionar, certo? Quem não fez ainda, não está travada a data, tá bom? Vocês conseguem subir, fazer o trabalho e não se preocupem assim, eu já subi o meu, agora ele vai fazer a correção, ele vai dar ponto para o cara. Não vou fazer isso, tá? Essa atividade não é uma atividade avaliativa, ela é uma atividade participativa, de tratamento, de resultado, de exercícios. Legal? Então, vocês têm tempo ainda para vocês trabalharem. Mas foi bom, quem conseguiu pegar no fim de semana já praticamente está bem aquecido aí para fazer a nossa avaliaçãozinha intermediária. Legal? E vamos fazer mais. Professor, o realizável a longo prazo, às vezes no balanço tem falando realizável, mas às vezes não tem. Qual seria o valor que eu pegaria? Não circulante? Assim, Natiele, quando ele fala quando ele não menciona não realizado, você só não vai considerar o imobilizado, investimento, e se tiver, por exemplo, intangível, biológico, essas contas esquisitas, tá bom? Mas geralmente quando ele não menciona ativo realizável a longo prazo, é porque não tem mesmo, ele não tem. Na contabilidade não aconteceu, porque pode ser que tenha empresas que ela não tenha valores para receber que superem 12 meses. Aí não vai ter mesmo. Vai ser só o ativo circulante que você vai pegar, porque você não vai ter ativo realizável a longo prazo. Só não pode somar o ativo não circulante por completo, porque ele vai somar o imobilizado, vai somar outras contas. Aí fica errada a nossa conta. Se a gente somar o valor do imobilizado nessa conta da liquidez geral, aí fica errado. Aí não pode. Certo. Que legal. Estou vendo aqui os comentários, ver se ficou alguma coisa para trás. Tá bom. A gente falou da liquidez geral. Muito bem. Vocês querem que eu faça uma revisão da nossa prova? Acho que a resolução do exercício, nós vamos ter mais aula essa semana, né? Acho que dá para a gente fazer uma revisão teórica depois. Ou seria na sexta-feira? Toda vez eu me perco nos horários. Sexta é feriado. Mas a gente teria essa aula na sexta-feira ou não é nessa, né? Então tá. Vamos fazer uma pré. Então vamos fazer uma revisãozinha. Vamos falar um pouquinho dela. Análise. Paulo está me questionando, as análises ficaram boas, professor, por ser a primeira, ficaram ótimas, Paulo, eu gostei muito. A prova vai ser baseada no exercício, Alex. Então, você já tem aí um material para se esquentar, para se preparar. Professor, o endividamento geral é passivo exigível dividido passivo total vezes 100, mas vi que também tem uma fórmula de endividamento, capital de terceiro dividido pelo PL. Qual a diferença? O capital de terceiro dividido pelo PL vai ser aquela fórmula que vai identificar o quanto de dívida eu tenho em relação, pensando em empresa, pensando no total do ativo, quanto de dívida eu tenho em relação a terceiros e em relação ao PL. Ele mede, essa fórmula mede o grau de alavancagem. Dá um resultado dizendo o quanto que você tem de dívida dos outros em relação ao dinheiro do sócio. Basicamente é isso daí. Já essa passivo exigível dividido pelo passivo total, ele tá pegando não só o PL, ele está pegando todo o passivo. Então, essa é a diferença. Enquanto você está olhando, quando você pega capital de terceiro pelo patrimônio líquido, você está olhando só a dívida de terceiro com o quanto o sócio colocou de dinheiro. A outra fórmula está pegando toda a dívida exigível, né? E dividindo por todo o passivo, não só pelo PL, não só pela parte. Eu não estou comparando só com o dinheiro do sócio, estou comparando com tudo. Né? Então, o exigível com tudo. Essa é a diferença. Tá legal. Então, vamos fazer uma revisão. Né? Eu acho que é bom, até para fazer a resolução do exercício, a gente consegue fazer uma revisão. Não precisa, vocês conseguem. Vamos cumprir a nossa tabelinha. E depois vocês vão tendo dúvida, eu vou respondendo pelo WhatsApp para vocês. Vocês sabem que eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então, vamos fazer aquele exercício rápido e aí a gente faz um repeteco aqui de tudo que a gente viu.
né? O nosso exercício, aqui estão as formulinhas. Deixa eu pegar aqui o do nosso exercício que a gente fez. Que a resolução do exercício está bem rápida, né? Dá até para eu pegar o material que vocês haviam feito. Esse aqui que eu quero. Cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar alguém que já tinha feito. Não, vai ficar com vergonha se eu abrir o trabalho. Deixa eu pegar por aqui. Aqui, pronto. Vamos jogar tudo isso aqui no Excel e aí a gente consegue ter uma visão para trabalhar. Pronto. Pronto, entre aspas. Agora foi. Então vamos calcular, gente. Deixa eu só fazer aquela perguntinha básica. Todo mundo está vendo a minha telinha? Todo mundo está vendo a minha telinha? Beleza. Eu vou fazer a resolução com vocês aqui. Pelo Excel é bem mais rápido. E aí eu vou trabalhar com vocês. Ah, pessoal, eu posso fazer em Excel aqui também? Você pode fazer em Excel, só que depois você vai ter que transcrever no papel para me mandar. Na prova, eu não posso receber uma planilha Excel, tá bom? Nem em Word. Vamos lá, então. Ó, primeira coisa que a gente precisa, qual que é o capital de giro líquido, gente? O que é um capital de giro líquido que nós vimos? Ele é o ativo circulante menos o passivo circulante. Nesse caso aqui, ó, como a gente tem a informação dos 2 anos, né, fica fácil nós podemos medir esses dois espaços aqui. Então, vamos colocar aqui e vamos puxar. Então, eu quero aqui o ativo circulante, ó, total do ativo circulante de x0 menos o total do passivo circulante de x0. Ele vai me dar um valor monetário, veja, 832. Se eu puxar a formulinha aqui, ele vai me trazer, né, a informação dos outros dois períodos. Por isso que eu falo que no Excel fica mais fácil. Então, pronto, está aqui calculado o índice, né, da atividade do giro da empresa. Deixa eu fazer um negócio legal aqui, que eu vou fazer assim, aí eu consigo ver se vocês tiverem algum comentário, eu consigo enxergar. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e conversar comigo, tá bom? Bom, aqui é fácil, né? Fizemos essa cálculo. Opa, chegou alguém. Não. Ok, estamos aqui. Índices de liquidez. Vamos ver os índices de liquidez aqui rapidinho. Vou colocar aqui, ó, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez geral. Índice de liquidez corrente é diferente do que a gente fez agora, porque aí vai ser divisão. Vai ser o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Olha que liquidez maravilhosa, né? Vocês até se assustaram com os números. Falaram, nossa senhora, essa empresa existe, professor? Na literatura, tudo é fácil, né? Tudo é bonito na literatura. Deixa eu trazer para cá. Aí. Qual que é a diferença do índice de liquidez seca para o corrente? Eu só tenho que tirar o estoque. Então, eu vou pegar lá o ativo circulante menos o estoque, né? Então, tem que fazer esse cara aqui dividido pelo passivo circulante. Né? Então, aqui está o passivo circulante. Aí a gente já percebe que a liquidez cai bonitinha, né? Demonstrando o peso do estoque que essa empresa tem. E a gente consegue até visualizar claramente isso, né? Você vê, de 1 milhão e 500, ela tem 1 milhão em estoque, pensando em milhares, né? De 1 milhão e 80 a 600 power stock. Então, realmente, o estoque é um ponto-chave que essa empresa precisa ter. E vocês comentaram bastante isso daí, foi legal. Ativo circulante
mais exigível. Cadê o exigível aqui? Exigível não, mas o ativo realizável a longo prazo. Ó, né? Ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o exigível a longo prazo, que no caso foi só o empréstimo aqui, né? Tem o cálculo do nosso índice de liquidez geral. Deixa eu ver que chegou alguém. Opa! Gabriel. Voltando aqui no Excel. Né? Opa, perdendo aqui. Aí é só arrastar a formulinha aqui. Pronto, deu redondinho. Então, os índices de liquidez. Olha que molezinha, né? Ah, professor, faço assim no Excel, né? Molezinha, molezinha. Então, você percebe o índice de liquidez geral, o que acontece de um ano para o outro, olha. Tá vendo? Para poder fazer uma análise, eu preciso ter comparabilidade. Então, nesse caso, eu consigo comparar um ano com o outro ano. Isso já me ajuda a ter elementos para comparar. Outra forma de comparar é quando eu comparo uma concorrente com a minha empresa. Então, eu faço uma comparação externa com uma empresa concorrente, ou eu faço uma comparação interna avaliando, né, a evolução de um período para o outro. No caso da liquidez, a gente teve essa condição porque o exercício trouxe os dois períodos. Então, eu posso fazer essa análise e enxergar. Por exemplo, o que aconteceu aqui com a empresa, né? O índice de liquidez geral cai, e liquidez seca melhora, e o liquidez corrente cai, né? Explica o geral, professor, porque o meu não bateu. Né? O meu também não. Então, vamos ver aqui, ó, o geral. Ó, o que eu estou fazendo aqui na continha? Vamos ver se eu não fiz coisa errada aqui, né? Se eu peguei o número errado, ó lá. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo, certo? Essa é a nossa formulinha. Professor, Pode boa falar. noite. Boa noite. Eu vi em alguns livros que o índice de liquidez geral, ele é tipo, não é só o ativo realizável a longo prazo, mas ele fala que é o ativo não circulante, que compõe todo o ativo não circulante. Quando for fazer, vai pegar só esse ativo realizável a longo prazo ou não circulante? Só Porque pode ser realizável, Porque só pode ser realizável a que longo prazo. tenha exercícios que não esteja descrito ativo realizável a longo prazo. Uhum. Entendeu? Sim, se ele não tiver, é zero. Você tem que sempre buscar o ativo realizável a longo prazo. Por quê? Porque depois que nós tivemos a mudança no IFRS, passou a separar o imobilizado dentro do não circulante. Então, por isso que você vai encontrar em literatura antiga, em livro antigo, fazendo a somatória do como se o realizável a longo prazo pegasse tudo. Tá? Esse é um problema. Porque qual que é a funcionalidade desse indicador aqui? A funcionalidade dele é cruzar os recebíveis que a empresa tem com as obrigações dela. Então, qual que é o raciocínio que a gente tem que ter? Não faz sentido eu somar, por exemplo, imobilizado, investimento, que são coisas que eu não vou vender para pagar a conta, certo? Então, como não são coisas que eu vou vender para pagar a conta, eu não devo fazer essa somatória. Porque senão, qual seria a conta que eu iria fazer? Eu ia pegar o ativo total dividido pelo passivo total, né? Então, não faria sentido isso. Então, por isso que eu tenho que buscar o realizável a longo prazo, certo? Ele fica dentro do não circulante, mas eu não posso pensar em buscar, por exemplo, imobilizado ou contas de investimento, porque eu não vendo isso daí. Isso aí não faz caixa. No caso realizável a longo prazo, demora mais de 12 meses, por isso que ele é longo prazo, para você receber. Mas ele é um recebível, né? Ele é um título que você vai converter em grana depois. Então, por isso que a gente captura ele. Legal? Muito bom. É bom que vocês estão vendo na literatura, isso eu fico contente, show de bola. Essas dúvidas são muito saudáveis.
O Carlos me questiona, sim, eu peguei o ativo não circulante e o passivo não circulante, porque na fórmula que o senhor passou está ativo não circulante. Mas a gente comentou, né, na nossa aula passada que tomar cuidado do não circulante justamente por conta da situação do imobilizado lá dentro. Legal? Eu não peguei o longo prazo. Isso que eu não estou. Beleza, já matei a dúvida da Natiele. O professor somou o PL. Não fiz somatória de PL. Meu PL permaneceu fora da conta do índice de liquidez. Estou somando só o passivo não circulante. O PL não pode entrar nessa conta. O PL é capital de terceiro, ele não pode entrar dentro do cálculo do índice de liquidez geral. Ok. Beleza, explica geral, ok. O Gustavo me fez uma pergunta, professor, o índice de liquidez corrente de 2000 não fiz o arredondamento. Não, fica tranquilo, Gustavo, fica tranquilo, pode deixar lá. O legal é você trabalhar com pelo menos 2 casas, tá? De 2 a 1 casa para esse tipo de indicador. Baixo do legal? Então, de 1 a 2 casas, você pode deixar lá. Então, se não tiver realizável, é zero. Exatamente, Matiana. Se não tiver ativo realizável a longo prazo, não tem ela, é zero. Professor, Ori, assim que o senhor terminar de vou corrigir esse salvar. exercício, por favor, se tiver tempo, explica de novo aquela questão do endividamento do capital de terceiros. Ele compõe o meu passivo circulante, tirando o meu PL? Você está me falando daquela fórmula que está aqui? Quem que me questionou ela? Deixa eu ver aqui. Eu acabei de ver ela aqui, cadê? Essa daqui que o Janderson me questionou, é essa? Peraí, eu acho que é. Isso, capital de terceiros de. Não. Tá, não é essa Capital de daqui. terceiros dividido pelo passivo. Capital de terceiros dividido pelo passivo Isso. total, que seria o mesmo que passivo exigível dividido pelo passivo total. A Tá. diferença é assim, quando você está pegando a dívida, você tem 2 formas de você avaliar. Ou você vai pegar a dívida que a empresa tem e dividir pelo capital próprio da empresa, que é o PL. E aí, qual que é a ideia? O que você quer saber? Você quer saber o seguinte, olha, tudo que eu estou devendo na empresa em relação ao dinheiro que o sócio colocou. Então, se o sócio colocou 50 e tem 150, né? Então, eu sei que tem, né, vamos fazer por proporcionalidade, tem 25% de dinheiro do sócio em relação aos 75% de outros, de terceiro. Então, a ideia ali é de quando você pega todo o passivo e divide pelo PL, você quer saber o quanto de dívida a empresa tem em relação ao dinheiro que o sócio colocou. Por que a gente faz esse tipo de conta? Porque lembra que eu expliquei para vocês que para a empresa, quanto mais dinheiro do sócio, menor é o risco dela, porque não tem data para pagar. Então, quando você vê que a participação do dinheiro dos outros está muito maior do que a do dinheiro do sócio, você começa a avaliar, ela está alavancada, ela está, né, em relação ao capital próprio, ela está correndo risco, porque se ela toma dinheiro só do sócio, não tem risco, mas se ela toma dinheiro de outras pessoas, aí tem risco. Então, essa fórmula é para isso. Já a outra, ela faz uma espécie de endividamento geral. Você pega lá o passivo exigível e divide por toda a dívida, por todo o passivo, né? Então, você está olhando, olha só que diferença. Você tem, nos dois lados, você tem o exigível, né? Nas duas formas, você tem o exigível, você tem o passivo. Só que no outro, embaixo, você vai ter um, que é o PL, e no outro, todo o passivo, tudo, PL, mas toda a somatória da dívida. Você pega 100% do passivo ali dentro. O que esse outro traz de informação? O quanto de toda a dívida eu tenho em relação, né, ao sócio. E naquele primeiro, só terceiros em relação ao sócio. Tem diferença entre esses dois? Tem, porque eu não estou olhando só, né, no primeiro caso, eu estou vendo só a participação do sócio. No segundo, eu estou vendo sobre toda a empresa, sobre tudo que tem ali dentro da empresa. Então, é essa a diferença.
né? Um vai medir a dívida geral, o outro vai medir uma dívida olhando só a participação do sócio. Mas então o meu capital de terceiros, ele seria o meu passivo circulante. O seu capital de terceiros, ele vai ser sempre tudo que é de terceiros, ou seja, ele vai envolver o seu circulante. Nesse caso aqui no nosso exercício, também pegaria o não circulante, ou o capital de terceiro. Porque o que não é capital de terceiro? O que não é capital de terceiro é o capital próprio, é o patrimônio líquido. Esse daqui, ele é o cara que se distingue. Então, quando eu falo assim, dívida total, olha, eu estou pegando o passivo inteiro, tudo, todo passivo. Do passivo, eu sei que tem coisa que é dos outros, que vai ser esse cara aqui. Deixa eu fazer um grifezinho aqui para ficar bonitinho. Vai ser esse cara e esse cara aqui, ó. Esse aqui isso aqui eu posso chamar de passivo de terceiros. Por que terceiros? Porque não é de sócio. Então, veja, de 2.183.000, 1.183.000 é de outros, terceiros. Quem são outros? Contas a pagar, fornecedor, imposto, empréstimo. Agora, o que é da empresa, que é do sócio? É esse cara aqui, ó. Então, esse é o capital próprio e esse é o capital de terceiro. Certo? Então, é para essa funcionalidade que a gente vê essa forma, para poder enxergar essa alavancagem. Entendi, Ok? professor, agora ficou mais claro. Legal, show de bola. Então, dos indicadores está aqui. Aí, o que eu tinha que calcular? Margens. Então, vamos lá. Margem bruta. Aqui tinha margem operacional, margem líquida. Então, vamos lá. Vamos calcular. Ele só tinha um período, né? Acabei não dando o período completo. Margem bruta, margem operacional e uma margem líquida. Lembra a formulinha? Super fácil, né? É o quê? É o lucro líquido dividido pelo faturamento líquido, pela receita líquida. Como ele não trouxe a receita bruta, menos impostos, e não vai trazer mesmo, tá? Porque hoje a DRE já vem líquida já. Ah, e fazer o quê? Vezes 100. O percentual aqui. Acho que aqui no meu caso eu não posso fazer vezes 100, porque senão ele multiplica. Como eu já coloco o sinal do 100% aí, pronto. Mas na fórmula de vocês tem que fazer vezes 100. Professor, Pode falar. você fez o lucro líquido aí na margem bruta, né? Sim, sempre o lucro líquido. Opa, perdão. Foi mal. Lucro bruto. Estou falando margem bruta, poxa vida. Estão atentos, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Margem bruta, eu tenho que pegar o lucro bruto. O próprio nome fala, né? Bruto, poxa vida. Bruto pela venda líquida. Agora a margem operacional. Cadê o lucro operacional aqui? Cadê? Vai ser. Ah, ele não está aqui com o lucro operacional, né? Que legal. O que eu vou ter que fazer aqui? Tem que tomar o lucro operacional. Ah, mas vai ser o mesmo. Não tem o imposto de renda. Então, nesse caso, olha que interessante. Nesse caso, o lucro líquido vai ser a minha margem operacional também. Porque ele não fez a separação, ele não teve imposto de renda aqui dentro do cálculo. Que o que iria diferenciar ia ser o imposto de renda. Então, esse cara e esse cara são os mesmos nesse caso aqui. Não teve imposto de renda. Alguém que chegou para lá. Professor, depois você volta no índice de liquidez geral, por gentileza. Como sabemos o porquê o estoque afetou a liquidez seca? Tipo, o que aconteceu que diminuiu a liquidez? Aí, Matiele, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar os números, né? Então, por exemplo, eu vejo que o índice de liquidez seca, ele está maior, né? Ele está maior. Então, qual que é a consequência disso? Um estoque menor. Eu posso ter, a empresa está administrando seus estoques e ela conseguiu reduzir a quantidade de estoques e isso melhorou a liquidez seca dela, né? E é interessante esse cruzamento, porque aí, para poder fazer, para ter uma visão ampla,
eu tenho que olhar os números abertos, né? Então, você vê, ó, caiu realmente o estoque, tá vendo? O estoque caiu. E aí, eu vou observar que a empresa, ela tinha um total, né, de 515 mil, e aí ela foi para 480 mil. Então, o que caiu aqui? Ó? Contas a receber dela diminuiu, as aplicações diminuíram, o saldo de caixa ficou um pouquinho maior, mas o principal elemento, ó, as aplicações financeiras, veja, né? Então, o que a gente já consegue só de olhar o número? É essa parte que eu acho que é interessante. Quando você está fazendo a análise do número fechado, você pode ir para o número aberto e ficar olhando para ver as variações deles. Isso ajuda você a interpretar. Veja, o que impactou no índice de liquidez corrente para cair? A empresa usou das aplicações financeiras que ela tinha. Poupança que ela tinha aplicado, CDB, o dinheiro que estava lá aplicado, ela usou, tá vendo? Ela tinha entre caixa e aplicação 145 mil, agora caiu para 130. Então, ela usou nas operações dela, e usou mesmo, porque, ó, né, ela não tem, ela diminuiu o estoque, tá vendo? Então, você percebe que ela queimou liquidez dentro da operação dela. Ela deixou de ter aquele bolsão. Então, realmente, nesse processo, o que ela fez? Ela queimou gordura, né? A gente fala assim na análise que ela queimou gordura. A gordura financeira, ela é uma coisa estratégica, como eu falei para vocês. As empresas, elas precisam ter uma gordura, porque se de repente dá algum problema, ela tem ali um tempo de vida. O ideal na literatura financeira é que a empresa sempre mantenha um faturamento dentro da sua disponibilidade. Então, entre caixa e bancos ali, aplicações financeiras, pelo menos um faturamento de um mês, ela fique ali. Porque é mais ou menos o que a gente está vivendo agora da Covid. O que aconteceu com a Covid? Ficamos aí, vamos imaginar, 30 dias sem faturar. A empresa que tinha esse dinheiro em caixa, ela está queimando gordura. Ela vai pagar as continhas dela, ela está queimando gordura. O que vai acontecer no próximo mês? Se ela não voltar à atividade, ela vai ter problema. Aí ela tem que correr atrás de pegar dinheiro emprestado, ou ela vai ter que atrasar pagamento, mas enquanto isso ela está queimando gordura, queimando reserva. Então ela tem reserva para um mês. Então, as empresas, elas precisam ter uma reserva. Tem empresa que tem reserva para 3 dias. O Renan me questiona, se no primeiro ano o valor fosse maior e no segundo ano menor, o estoque estaria maior? Pensando no índice de liquidez seca, sim. Né? Vamos simular? Dá para simular aqui, ó, no Excel. Se eu pegasse aqui, ó, e fosse 2 milhões. 2 milhões é com mais 3 zeros, né? 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como é que ficaria? Olha lá. Tá vendo? No caso aqui ficou até negativo, né? Porque como eu não somei ali em cima. Ei, você quer simular e não faz as coisas direitas? Olha lá. Tem que fazer as coisas direitinho, né? Agora vai. Então, 2 mil. 2 milhões, ó. Como é que vai ficar meu índice de liquidez? Olha lá. Ficou quase igual. O que eu aprontei aqui? Claro que ficou quase igual. Não mexi nada no passivo. Posso aumentar aqui, que ele vai estar aumentando. Não está aumentando no passivo, não vai ter referência. Não, esquece a simulação. Para simular, tem que simular o passivo junto, senão não vai funcionar. Ai, Jesus. Ok. Eu não fiz a operacional. Porque, na verdade, Maria Eduarda, a operacional foi a mesma que a líquida, né? Não teve, ó. Para ter aqui, eu tinha que ter resultado antes do imposto de renda. Aí depois o resultado antes do imposto de renda, o imposto de renda e o lucro líquido. Aí você teria o EBIT. Lembra do nosso querido EBIT? Ele já partiu direto para o lucro líquido. Nesse exercício do livro aqui, ele ficou igual. Legal? Bom, vamos lá. Continuando aqui para a gente fechar os nossos indicadores para poder falar um pouquinho de uma forma geral dos resultados da empresa. Qual o retorno do acionista? Como é que eu faço o retorno do capital próprio? O ROI, o RCP, enfim.
Como é que eu faço o retorno do capital próprio, o retorno do acionista? Mole, mole. Lucro líquido dividido. Como é X1, ó, eu preciso pegar o PL de X1, tá? Então, o patrimônio líquido está aqui. E aí, esse cara que se assustou para vocês, né? Falou, caraca, 667% está fora da casinha. Mas o número era para ser assim mesmo, bem chamei a atenção. E aqui o retorno, retorno do investimento, que ele chama, retorno do ativo, retorno do ativo total. Também chamada como retorno de investimento. Lucro líquido dividido pelo ativo total, também de X1, obviamente. Tá certo? Um pouco mais tímido do que os 600, mas tá aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos índices de retorno, gente. Que maravilha, né? Opa, um monte de pergunta aqui para Maria Eduarda. Esse retorno remete ao acionista tipo de SA ou ao sócio mesmo? É o cara que é o dono da companhia. Ele pode ser, se for uma sociedade anônima, por cotas, aí ele vai pegar aquele lucro lá, aqueles 2 milhões de lucro, e vai dividir isso por participação. Então, vamos imaginar que você comprou lá algumas ações da Petrobras e ela distribuiu dividendos. O que são os dividendos? Lucro. Se você tem lá 0,00001%, que é a tua participação societária, você vai receber esse número vezes o lucro. Né? Você vai receber esse número vezes o lucro, certo? Então, sempre você vai ter nesse percentual, né, aí a ideia do percentual, para fazer uma comparação mais simples possível, imagine o seguinte, você vai colocar o dinheiro na poupança, vamos dizer que no ano deu 5% no ano. Aqui, o cara, com essa mesma grana que ele poderia ter deixado na poupança, ele colocou na empresa e ganhou 666,7%. Ou seja, ele cresceu quase 7 vezes o valor que ele colocou na empresa. E como que é fácil a gente enxergar isso? É só olhar o número. Olha só. O cara colocou 300 mil e ganhou 2 milhões. Vocês estão entendendo a grandeza do negócio? Ó? 300 mil, ele ganhou 2 milhões. Tá vendo? Então você vê que o número é maluco, mas ele faz sentido. Por quê? Ué, uma aplicação de 300, a empresa rendeu 2. Agora, olha que legal. Quando eu comparo, por exemplo, o retorno do ativo, ele cai. Olha que coisa interessante, ó. O retorno do ativo caiu para 119. Essa parte que é a parte que eu queria chamar a atenção de vocês. Né? Porque se eu perguntasse para você assim, por quê? Olha que perguntinha boa, hein? Por que o retorno do sócio é maior do que o retorno do ativo? Da empresa inteira? Porque o retorno do ativo é o retorno do investimento, da empresa. O retorno do ativo é o retorno da empresa. A empresa está rendendo 119%. Ou seja, eu estou pegando o lucro e estou olhando tudo que foi investido. Tudo que foi investido está aqui, ó, todo ativo. Legal? Rendeu praticamente o quê? Uma vez, né? Uma vez e meia. Você tem lá um passivo de 1.600.000, deu 2, subiu 1,6 aqui, né? 1,1, vamos colocar 1,2. Quase dobrou. O retorno da empresa foi o dobro, mas para o sócio foi quase 7 vezes a mais. Ó. E aí a pergunta seria: como? Como que o sócio ganha 7 vezes mais do que a própria empresa no conjunto completo? Quem que se aventura a tentar explicar um troço desse? Dica, dica. Isso está no método do Ponte. Depois eu explico o que é doar, Raquel. O que vocês acham? Olha só que legal.
Repetindo então, Nicolas. A minha pergunta foi a seguinte: por que o retorno do acionista é praticamente 7 vezes maior do que o retorno da empresa? Essa é a pergunta. Por que o retorno do acionista é 7 vezes maior do que o retorno da empresa? A empresa tem um retorno dos seus ativos de 119%. Praticamente ela dobra. Já o retorno do acionista é praticamente 7 vezes, 666%. Lembrando, quando eu falo 7 vezes, né? 100% uma vez, 200% duas vezes, 300% três vezes. Façam essa associação, tá? Cada 100% você rodou uma vez. Porque ele alocou menos capital na criação da empresa. É isso aí, Tiagão. Perfeito. É isso aí, tem algo relacionado com o giro. Não, o Tiagão matou aqui, ó. O Tiago matou a pau. Vamos lá então, ó. Galerinha, veja só o que nós estamos analisando. Prestem bem atenção. Quando eu estou comparando o retorno do sócio, eu estou entendendo o seguinte, ó. Eu estou olhando uma empresa, e nós já vimos lá desde o primeiro ano que toda empresa é um investimento, tá certo? Quando eu estou olhando a empresa como um investimento, tudo que está dentro dela é investimento. Então, quando eu olho o ativo total aqui, ó, 1.680.000, é toda a aplicação que foi feita na empresa. É como se eu falasse para você assim, você tem 1.680.000 aplicado na poupança. Legal? Lembra, a empresa é um investimento. A empresa, no conjunto todo, todos os ativos dela, aquilo representa um investimento. E a gente aprendeu desde o primeiro ano que tudo que está na empresa, nada é dela, porque ela é um investimento, ela veio das suas origens, ela veio do passivo. Lembram disso? Então, quando eu estou dizendo para você o retorno da empresa, eu estou dizendo o seguinte: o quanto que esse investimento por completo, 1.680.000, rendeu. Aí eu tenho que pegar o lucro que a empresa teve e dividir por esse investimento. Mas repare, presta atenção, moçada, repare. Quem é que forneceu a grana para estar aplicado aqui? Foi todo o passivo. O sócio, o financiamento, o empréstimo, o governo que ainda não recebeu o imposto, o fornecedor que ainda não recebeu, as demais contas a pagar. Então, todo o passivo, terceiros, junto com o sócio, toda a galera do passivo completa foi o que aplicou aqui, ó. Então, 1.680 do passivo está aplicado no ativo. Então, esse retorno, ele vem do investimento que foi feito não só com o dinheiro do sócio, mas também com o dinheiro dos outros. Repara o seguinte, à medida que você olha só o sócio, porque no final do dia, de quem que é o lucro? Eu vou pegar aquele lucro e vou distribuir para o fornecedor. Tá, fornecedor, um pouco para você. Eu vou dar para o banco o lucro final. Eu vou dar para o governo. Não. A não ser que seja imposto de renda, mas não. O que eu vou fazer? O lucro líquido? O lucro líquido, já paguei todo mundo. Eu vou dar para o sócio aquele lucro líquido. Então, veja, o que nós estamos enxergando aqui? Se o sócio tivesse dito assim, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Para que eu vou pegar dinheiro emprestado? Vou comprar tudo à vista. Não quero saber de ficar pegando coisa emprestada de ninguém, porque eu não quero correr risco. E aí eu ia verificar o seguinte, que eu não ia ter contas a pagar, fornecedor, imposto, empréstimo. 1.680.000 seria todo o patrimônio líquido. 1.680.000 seria todo o patrimônio líquido. Ou seja, eu não teria esses caras aqui, ó. Isso aqui não existiria. Ia ficar 1.680.000 aqui, aplicados na empresa. O ativo continua igual. O ativo continua igual, lucro igual, tudo igual. Só que aí ele ficaria só com o dinheiro do sócio. Aí a pergunta é, qual seria o retorno que esse sócio teria? Apenas 119%. Entenderam?
O que está acontecendo aqui? Eu estou ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros. Eu estou ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros. Aí faz sentido aquela continha do endividamento, né? Olha, quanto que eu tenho? Vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. Capital de terceiros, capital próprio. Olha, qual que é 100%? Quem é 100%, gente? 100% é todo ativo, tá bom? 100% do ativo, ó, se eu pegar o dinheiro do sócio e dividir por tudo que está lá, eu vou ter 18, 17% aqui, ó. Né? 18%. Se eu pego o dinheiro, né, dos outros, que é tudo menos o PL, né? Que é a somatória de contas a pagar, fornecedor, todo mundo ali, ó, e divido. Oh, meu Deus. Eita, calma lá. E divido pelo todo, obviamente, né, aqui vai dar 100%, obviamente. Veja o quanto que essa empresa está alavancada. E agora vem aquela resposta daquele indicador que vocês me questionaram lá. Essa é uma alavanca, né, operacional e financeira. Como que eu falo financeiro? Quando eu olho, por exemplo, que tem empréstimos, né? Você vê, ó, a empresa tem aqui, quanto de grana emprestada que ela tem, ó? 390 mais 800, ó, ela tem aqui, ó, 1.190.000 de grana emprestada. Muito mais do que o dinheiro do patrimônio. Não entendi muito bem, professor. Vou repetir, Nicolas. O que nós estamos analisando? Então, volta tudo, Nicolas, volta tudo. Galera que brisou aí, ó, vou voltar tudo. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que que o acionista está tendo uma lucratividade maior, veja, 666%, em relação à empresa em si, o retorno da empresa, que deu 119? Porque o acionista pôs pouca grana na empresa. Veja, de tudo que está investido na empresa, 1.680.000, o que ele tirou do bolso foi só 18% dessa grana. Só foi 18% dessa grana. Trezentão. Os outros 82% que compõem a grana que está investida na empresa veio de empréstimo, fornecedor, contas a pagar. Ou seja, a empresa está alavancada. O acionista está ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros, trabalhando com o dinheiro dos outros, a empresa está dando lucro, e aí ele consegue potencializar isso. Entenderam essa dinâmica? Legal. Para quem quiser aprofundar, tem muita literatura. Tem uma teoria chamada teoria MM. Parece até aquela MM de chocolate. Teoria de Modigliano e Miller, tá? Tá no livro do Gitman, a Administração Financeira. Parece uma lista telefônica, o negócio é grosso o livro, mas é muito bom aquele livro. Administração Financeira do Gitman. E lá vocês vão ter a teoria de Modigliano e Miller, teoria MM. Vocês podem pôr no Google depois, vocês vão conseguir encontrar bastante material. Vale a pena. Natiele, calma, você fala travou a internet ou você travou? Ah, a internet que caiu? Travou a internet? Oba, voltou, ufa. Ai, Jesus! Ah, então tá bom. Todo mundo aí, minha gente? Então, legal. Mas, ó, fica tranquilo, gente. Ah, eu não fiz essa análise, eu fiz diferente. Gente, normal, tranquilo, tá? Vou mostrar vários pontos de vista aqui. Ah, vocês querem que eu repita a literatura? Vou repetir. Vocês vão pesquisar. Isso aí é para quem tiver curioso. Não vou pedir isso em prova, não, pelo amor de Deus, hein? Isso aí é para literatura, tá bom? Vocês podem pesquisar a teoria
de são as abreviações de Modigliano e Miller, tá? A publicação dessa teoria foi no livro do professor Gitman, que vocês vão encontrar, que é o Gitman, que é uma bíblia sagrada da área financeira. Esse livro tem muita coisa legal lá que só pra vocês pegarem. Então, vamos lá. A Cauane está pedindo para que eu possa falar volta no cálculo do índice de liquidez geral, tá certo? Vamos falar um pouquinho da liquidez geral. Teoria MM. É isso aí, teoria MM. Teoria de Modigliano e Miller. Vale muito a pena de estudar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, agora vamos entrar nessa parte de análise, né? Da análise da empresa. Gente, índices. Então, voltando até Cauane, vamos lá, para a gente voltar no índice de liquidez. Ó, só para a gente relembrar. O que significa os índices de liquidez? Ele vai medir a minha capacidade de pagamento. Em outras palavras, eu vou aqui no ativo e olho e vejo. Eu tenho, né, recursos suficientes para pagar as minhas dívidas no intervalo de 12 meses, né? É isso que eu estou analisando quando eu vejo o índice de liquidez corrente, certo? Eu tenho recursos, ou seja, tenho ativos que eu consigo transformar em grana no intervalo de 12 meses, que são suficientes para pagar as contas que vão vencer no intervalo de 12 meses. É isso que significa o índice de liquidez corrente, tá bom? Tradução aqui, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$2,22 para pagar, e a gente observa que ele melhora, né, em X1. E aí a gente vai analisar o porquê que ele está melhorando em X1. Aí eu preciso olhar os números, né? Observar. Se a gente olhar a liquidez, né, eu vejo que o que aumentou aqui, aumentou estoques. O nosso estoque aumentou? Não, minta. Mentira, professor, você está olhando o número... Ah, carambola, não queria apagar isso aqui, queria deixar isso para vocês. Espera lá. Dá 600 aqui, né? Isso, pronto. Vamos olhar agora os índices de liquidez. Eu tinha adulterado esse número para fazer a simulação. Então, por que o meu índice de liquidez... agora voltou ao normal. Eu tinha feito aquela simulação ali em cima, eu tinha alterado o número. Então, vou voltar aqui, senão vocês vão falar, meu número não bate. Não bate mesmo, eu alterei o número aqui. Então, volta aqui, ó. Índice de liquidez corrente, ó, ele cai. Veja, o índice de liquidez corrente cai de um ano para o outro, tá vendo? Ele caiu. Aí eu vou analisar os grandes números, veja. Por que o índice de liquidez caiu? Eu vou observar que eu realizei, né, eu usei, vamos falar assim, as aplicações que eu tinha e eu queimei estoque. Por outro lado, os passivos, né, aumentaram também. O passivo circulante aumentou, não. O passivo circulante diminuiu, veja. Eu paguei conta, né? Então, eu tinha 500... O cara que mais... de maior referência, o que efetivamente reduziu? Endividamento. Ó, 513 de dívida caiu para 390. Né? Então, no circulante, ó, quando eu olho o circulante, por que o índice de liquidez, né, ele cai? Porque eu diminuo a minha capacidade, meus recursos, eles diminuem, tá certo? Ó, diminuiu em estoque, diminuiu em aplicações, né? E eu mantenho praticamente, né, o meu passivo. O meu passivo ele cai também, veja, mas não cai tanto quanto caiu o meu dinheiro, a minha capacidade, meus recursos aqui. Né? Então, você vê o que aconteceu aqui. Muito provavelmente, essa empresa usou recursos para outras coisas. Né? Ela pode ter usado o recurso aqui
para distribuir dividendos para os sócios, aí ela sangrou um pouco da empresa, distribuiu o lucro, pode ter comprado imobilizado, aí a gente vai chutar, porque não tem como ele ter a certeza. Mas eu consigo entender que o índice de liquidez cai, por quê? Porque a empresa queimou ativo circulante, ó. Ela queimou, ela consumiu, veja, o estoque caiu, a aplicação financeira caiu, né? Então ela queimou. E você vê que o índice de liquidez seca, né, ele aumenta, né? Por quê? Porque quando eu anulo o estoque, eu falo, não quero ver o estoque, porque o estoque não posso representar como uma coisa que eu transformo em dinheiro rápido. Eu não consigo transformar em dinheiro rápido, então ele é um problema para mim. Quando eu tiro essa figura fora, né, aí eu vejo que na realidade eu melhorei. Então, olha só, na liquidez corrente, eu tenho uma situação que me dá um pouco de tristeza. Falo, eu perdi liquidez. Mas quando eu olho a liquidez seca e penso que o estoque não é uma liquidez que vai me ajudar a resolver minha vida, porque demora para vender, não tem uma facilidade para vender aquilo lá. Então, em outras palavras, eu poderia dizer assim, a liquidez seca é mais pé no chão, eu vejo que na realidade a coisa melhorou, né? Que a coisa melhorou de um ano para o outro. Então, o que eu posso pensar desses dois caras? Né? Qual que é o elemento que eu preciso pensar? Se a diferença principal, por que um está aumentando, um está diminuindo e o outro está aumentando? Porque a diferença principal está no estoque. A diferença principal está no estoque. Ó. Esse cara aqui é o divisor de águas, né? Esse cara é o divisor de águas. Exatamente, Carlos. Isso foi o que nós falamos até nas nossas aulas presenciais, quando eu dei aquele exemplo. Eu trabalhei no setor calçadista, saí do calçadista, fui para o setor sucroalcooleiro. Lá, para mim, no calçado, estoque era veneno. Lá na usina, estoque, na realidade, é caixa, né? Dinheiro na mão, porque você tem facilidade para vender etanol, facilidade para vender açúcar, é uma commodity, então você praticamente está vendido. É diferente olhar o estoque de lá da usina do estoque de uma fábrica de calçado. Então, o que eu poderia levar em consideração? Eu precisaria entender que empresa que é esse estoque é difícil de vender, né? Se esse estoque é difícil de vender, então eu vou olhar a liquidez seca e vou entender que a empresa melhorou na liquidez, porque ela está fazendo menos estoque. Agora, não, o estoque não é problema. Ela gira o estoque, ó, rapidinho. O estoque, ela vende muito rápido o estoque dela. Então não faz sentido eu olhar índice de liquidez seca. Na realidade, para mim, essa melhora aqui não é nada. Eu tenho que olhar o índice de liquidez corrente. Ficou claro isso, gente? Legal. Beleza, muito bom. Legal. Professor, mas eu não expliquei isso, ficou. Gente, não apavora, não desespera. É normal isso, faz parte do negócio. Eu vou considerar muito. O que eu mais quero é que vocês comecem a ter esse contato, porque agora é que a gente está começando a fazer análise, entendeu? Até então a gente só fez cálculo, vocês só estavam conhecendo, olha, isso aqui é uma chave de fenda, isso aqui é um alicate, isso aqui é uma tesoura. Agora é que eu estou pondo em prática, eu estou colocando esses números e estou cruzando eles. Né? Então, é assim que funciona, eu começo a fazer a comparação. Olha só, para analisar, precisa comparar. Então, eu comparo um ano com o outro, eu comparo um indicador com o outro, eu comparo, por exemplo, agora, nós vamos comparar o índice de liquidez corrente com as margens. Vou começar a comparar uma coisa com a outra. Né? E sempre quando você for fazer essas comparações, você volta para o número, volta para o balanço, dá uma olhada nos valores de um ano para o outro, das composições dos valores. Isso ajuda muito a gente começar a raciocinar sobre os resultados que a gente teve. É mais ou menos igual o médico ele fala lá, ele pega o exame de colesterol, ele vê que o colesterol está alterado, então ele faz uma análise lá, você fez o exame ano passado, aí você fez o exame esse ano, aí ele está olhando os exames de colesterol e aí ele vê que o colesterol seu aumentou de um ano para o outro. Aí ele
vai começar a fazer pergunta para você. Escuta, você mudou a sua alimentação do ano passado para cá? Você está fazendo exercício? O que está acontecendo? Conta um pouco da tua vida para mim. O médico vai começar a tentar entender, porque ele vai pensar, será que isso é uma mudança de hábito alimentar? Será que é um distúrbio do corpo da pessoa, que ela está produzindo, né, tá gordura, ela não está conseguindo queimar gordura, então pode ser algum problema específico de saúde. Então, percebe que você, com base no exame, começa a buscar as causas, começa a raciocinar o porquê que aquilo ali está oscilando, porque pensar assim, pensar da seguinte forma, é bom ou é ruim? Depende. Olha a palavra mágica, depende. Por exemplo, esse estoque está, o índice de liquidez seca está aumentando. É bom ou é ruim? Depende. Se o estoque for um negócio de difícil venda, é bom. Se o estoque ele é fácil vender, para mim não interessa isso. O que me interessa é o índice de liquidez corrente. E aí é ruim. Está caindo o índice de liquidez. Preciso entender por que está caindo isso. Né? É estratégico da empresa? É um problema que a empresa está queimando gordura? Está passando por um período igual que está acontecendo agora? A maioria das empresas vai acontecer o quê com os índices de liquidez das empresas nos balanços? Vai cair. Né? A maioria das empresas estão queimando gordura nesse momento. Tem empresa que está fechada com as portas lá há mais de 40 dias. Se ela tinha reserva, né, ela vai consumir essas reservas. Né? Então, eu começo a fazer esse tipo de comparação. Legal? Dá para escrever um monte de coisa, vocês conseguem traçar um monte de coisa. Depois que o número está pronto, vocês começam a fazer esses cruzamentos, começam a fazer essas ligações e interpretar. E não tenha medo de interpretar errado, tá bom? Não tenha medo de interpretar errado. A gente vai trabalhar e exercitar para aprender. Tá legal? Das margens, então, gente, olha só, fazendo o cruzamento das margens. Vamos pensar agora num diagnóstico geral? Então, essa empresa me trouxe todos esses exames clínicos, né? Ó, índices de liquidez, margem, retorno, e eu vou falar agora um pouco do conjunto, né? Sim, vocês vão ter, Natiele, outras disciplinas e vai resgatar, vai precisar disso depois nas outras disciplinas. Vocês vão ter, até nos desenvolvimentos de outras atividades, vocês vão resgatar isso daí de novo. Aí vai ter o professor explicando, retomando esse assunto de uma forma mais específica, tá? Vocês vão fazer. Aqui é só o primeiro degrau, só. Olha só essa empresa, né? Que empresa maravilhosa, não é verdade? Veja que bacana. Você olha lá, margens, 52%, 16% de margem líquida que ela está gerando, com uma liquidez muito boa, uma liquidez acima de... professor, quando é que eu sei que a liquidez está boa? Acima de 1, né? Para cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 1,86 para pagar, cara, está me sobrando 0,86. Ou seja, está me sobrando grana. Então, eu tenho liquidez, minha liquidez ela é boa, porque eu tenho liquidez, eu tenho rentabilidade, as margens são positivas, e o sócio está muito contente, porque ele está tendo uma baita de um retorno. Se eu pudesse olhar aqui e falar assim, bom, se ele aplicasse na poupança e ganhar 5%, está ganhando 666, deve estar contente, né? Deve estar contente. Então, eu consigo ver num cenário geral, pelos indicadores que a gente analisou, que todos eles são positivos, que a empresa tem. Olha que legal que eu vou falar para vocês agora. Ela tem saúde financeira. O que é saúde financeira? Liquidez. E que ela tem saúde operacional. O que é saúde operacional? Margem. Então, ela tem rentabilidade, é uma empresa rentável, ela gera renda e ela tem uma boa liquidez. Então, ela tem uma saúde financeira e ela é rentável. Por que eu preciso olhar os dois? Porque eu posso ter uma empresa que tenha liquidez, mas ela não é rentável. Ela tem a liquidez, mas ela não é rentável. Isso é problema, porque eu posso estar trabalhando para os outros. Eu posso ter capacidade de pagamento, mas não estou ganhando com isso.
Do outro lado, eu posso ter rentabilidade e estar com problema financeiro. Meu índice de liquidez está 0,7 e a rentabilidade está dando de 16% com retorno de 600% para o acionista. Mas eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque qualquer coisinha essa empresa pode ter problema. Não pagar fornecedor não entrega, ela atrasa a produção, ela atrasa para o cliente, o fornecedor pode protestar ela, aí ela começa a ter uma série de complicações que travam a empresa. Mesmo ela sendo rentável, mesmo que ela gere lucro, ela pode ter problema se ela não tiver a liquidez maravilhosa ali segurando as pontas. Por isso que é importante. Por isso que na literatura vocês vão sempre ter ali escrito: o caixa é o rei. O que significa o caixa é o rei? Significa que se a empresa não manter uma gestão financeira, acompanhar os índices de liquidez, enxergar quando está começando a estrangular a operação, ela, mesmo sendo uma empresa lucrativa, ela quebra. Ela quebra primeiro pela liquidez do que pela rentabilidade. A liquidez quebra primeiro, a rentabilidade depois. Porque quando você está tendo prejuízo, você não consegue repor estoque, você não consegue reinvestir nos ativos, né? Aí a empresa vai sangrando aos poucos. Agora, quando você não tem liquidez, aí você pode travar toda a sua operação. Legal, minha gente? Bacaninha, né? Então, assim, o que eu vou preparar de avaliação vai ser nesses modos. Eu vou colocar mais exercício lá para vocês, tá bom? Vou fazer mais um exercício para vocês desenvolverem, colocar. Mas, assim, eu não vou fazer nada assim, fica tranquilo, eu não vou fazer nada extravagante, nada de que vai forçar a cabeça de vocês. Agora, depois que eu voltar na presencial, aí eu tô conversa, tá bom? Na presencial, aí a gente vai fazer, né, uns negócios diferentes lá. Tá legalzinho? Né? Agora vai ser café com leite. Depois vai ser uma feijoada. Aquela feijoadinha, né, bem temperada, né, com torresminho, né? É... Tá tranquilo, gente. Vocês vão conseguir. Vai ser tranquilo. Professor, então me ajuda aí. Quais os indicadores que eu devo estudar para essa prova? São muitos indicadores, tem muita coisa. Então vamos lá, vai. Dica, né? Quais são os indicadores que eu quero que vocês estudem, que eu vou pedir para vocês? Os mesmos que eu pedi agora nesse exercício. Eu quero que vocês fiquem craques nos índices de liquidez, nas margens e no retorno do acionista e do capital. Não vou pedir na hora, estou gravando aqui, para depois vocês poderem usar isso contra mim, tá bom? Não vou pedir na prova os demais indicadores, não vou pedir EBITDA, EBIT, não vou pedir CAPEX, não vou pedir DuPont, Canets, não vou pedir nada disso, tá bom? Mas vamos fazer uma coisa bem arrozinho com feijão, bem tranquilinha lá. Que eu vou conseguir fazer uma avaliação básica com vocês, com base no que vocês vão escrever para mim no relatório, tá bom? E aí, na hora que a gente voltar para a nossa presencial, aí eu vou pedir. Aí eu vou querer saber do CAPEX, do OPEX, do PONTS. Aí vocês vão falar assim, tomara que a quarentena se estenda até julho. Aí vocês vão começar a falar assim, não, tomara que esse negócio vai. Ih, pessoal, não volta, esse semestre não volta, não. Não volta, não. Meninas. Mas tranquilo. Eu vou fazer mais exercício lá, vou deixar. Mas esse é o norte, tá? Capriche nesses indicadores, né? Acho que tudo que a gente conversou hoje já tem bastante bagagem para vocês poderem refletir para fazer as análises que vocês entendam que pode complementar aquilo que vocês já fizeram. Mas vou repetir, eu fiquei muito contente. Mensagens que me mandaram no final de semana, com perguntas, eu fui respondendo. Às vezes a gente tem as limitações dos horários, né? Que eu não fico também grudado no celular o tempo todo, mas toda hora eu fico pegando lá e na hora que eu pego, aí eu mando as mensagens, vou respondendo o pessoal. Não tenha vergonha de mandar mensagem para mim em qualquer horário que seja. A única diferença é que às vezes eu não consigo te responder na hora, mas depois eu respondo.
Legal? Estou aqui para ajudar vocês no que eu puder, independente de horário. Tá joia? Tá, já vou salvar esse arquivo e já vou subir lá no ON esse arquivo. Depois eu vou fazer um novo para vocês praticarem. Tá legal? E aí vocês vão fazendo, vão tendo dúvida, a gente vai discutindo. Combinado, minha gente? É isso, eu vou postar isso daqui lá. Tá joia? Muito bom. Formação ampliada ainda hoje. Vocês ainda têm formação ampliada ainda. Vamos lá tomar uma aguinha para vocês continuarem a sessão. Um abraço, minha gente. Bons